Então, boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui no grupo de pesquisa Lógica, Linguagem e Ciência da UFT para continuar a nossa série de seminários que nesse ciclo estão tratando do pensamento do Heisenberg. Hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso amigo Anderson Leite, que vai vir tratar para nós da temática as relações entre a filosofia clássica e o pensamento de Werner Heisenberg. Eu gostaria já de imediato, antes de qualquer coisa, de agradecer ao Anderson pela sua gentileza no primeiro convite feito, de imediato, ele já aceitou vir estar aqui conosco. Ele foi uma indicação, muito boa indicação, da professora Márcia Saito, que foi a última convidada nossa aqui no grupo, e nós chegamos até ele, que felizmente deu certo que ele viesse até nós. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Anderson, e depois eu passo a palavra para ele, eu digo para ele como é que são as diretrizes. Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, entraram muitos a partir do momento que eu fiz o último cumprimento aí, salvo engano, do Felipe, e aí sejam todos vocês bem-vindos. Então, apresentando o Anderson Cleito Fernandes Leite é bacharel e licenciado em História pela UNB. Ele é mestre em Filosofia também pela UNB e doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele integra os seguintes grupos de pesquisa: Filosofia da Ciência e Método Científico, do Departamento de Filosofia da UNB, Interfaces e núcleos temáticos de estudos e recursos da fantasia nas artes, ciências, educação e sociedade da USP. Desde 2011, Anderson é analista em ciência e tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em Brasília. Então, reforçando aqui, hoje o Anderson irá apresentar para nós o seminário intitulado As Relações entre a filosofia clássica e o pensamento de Werner Heisenberg. Anderson, nós temos aqui um protocolo que eu costumo dizer que nem sempre ele funciona tal como está preconizado. Mas, assim, nós temos que fechar o nosso trabalho até 19 horas, porque a partir de 19 horas os nossos alunos eles têm aula, e tem alguns professores também. Então, os nossos convidados têm aí entre 1h e 1h20 para tratar o tema, e depois a gente abre para perguntas. Mas tem alguns convidados que preferem ir mantendo, durante a fala, uma interlocução com os que estão presentes. Sendo assim, você fique bem à vontade. Se você quiser falar e deixar perguntas para o final, não tem problema. E se você quiser também entrecortando fala e perguntas, também não tem problema. Tudo bem? Eu vou falando e no final a gente debate. Ótimo, ótimo. Então, Anderson, a partir de agora está contigo a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor Eduardo Simões pelo convite. E antes de tratar especificamente do nosso tema, as relações entre a filosofia clássica e o pensamento de Heisenberg, eu só gostaria de fazer algumas observações prévias. O tema Heisenberg, ele foi tratado por mim no meu mestrado, e desde 2013 eu não tenho mais contato com o tema. O resultado dessa pesquisa foram 2 artigos publicados, um pela Ciência Study, da USP, e outro pelo Arcai, da UNB, além da minha própria dissertação. De todo modo, peço desculpas, os resultados da minha fala hoje devem estar pelo menos 10 anos defasados, o que não me parece que afete grande parte do argumento, mas, com certeza, tivemos desenvolvimentos posteriores na pesquisa relativa à história da teoria quântica. Só para uma questão de atualização, quanto a meu atual status, desde 2011 sou analista de ciência e tecnologia pelo CNPq, mas não larguei a pesquisa acadêmica. Tanto que atualmente ainda integro o grupo de filosofia da ciência da UNB, liderado pelo professor Samuel Simon, e estamos no início ainda de uma pesquisa sobre as relações entre
integrantes do Círculo de Viena e os criadores da teoria quântica, mas ainda é uma pesquisa em fase inicial. E pelo grupo Interface da USP, eu e o professor Emerson Gomes temos feito uma análise de canções populares que tratam de temas como distopia, apocalipse e transhumanismo. Então, atualmente, eu tenho me dedicado a essas duas linhas de pesquisa. Mas, como durante muito tempo, desde o final da minha graduação, tratei das relações de Heisenberg com os filósofos gregos, ainda considero que tenho algo a dizer. Para iniciar o seminário, eu gostaria de especificar o objeto, no caso, a obra de Heisenberg. Grosso modo, podemos separar a obra de Heisenberg em dois tipos de textos. Os artigos e livros propriamente científicos, que são a base da teoria quântica. Ele ainda muito jovem, desde os 19 anos, começou a produzir, mas, ao mesmo tempo, Heisenberg, durante toda a sua carreira, até a sua morte em 1976, produziu massivamente textos de divulgação, textos de caráter filosófico e textos que eu considero de, digamos, intervenção política, de um ponto de vista científico. Eu vou esclarecer o que eu quero dizer com esses textos de intervenção e de debate mais adiante. Então, meu objeto de pesquisa se centrou nesses textos não propriamente científicos de Heisenberg, mas nesses textos de, digamos, de divulgação. Grande parte deles são palestras, que depois foram publicadas em livros, e nessas palestras, que ele começou a partir dos anos 30, você vê que ele tenta uma espécie de legitimação pública da interpretação de Copenhague. O que eu quero dizer com legitimação pública? Heisenberg, em suas falas para públicos mais amplos, não só de cientistas, mas públicos culto em geral, ele vai tentar defender a interpretação de Copenhague, elaborada por ele, por Niels Bohr e por Max Bohr, fazendo uso de filósofos. Então, foi algo que me atraiu desde o início da pesquisa, quando eu tive em mãos aquele livrinho que muitos aqui devem conhecer, na tradução em português, Física e Filosofia. Eu abri aquele livro e vi um físico de formação tradicional, comentando textos de Descartes, comentando Kant, comentando Platão, Aristóteles, pré-socráticos, e não só como um exercício de mera erudição, mas relacionando temas e conceitos da filosofia grega com problemas da física contemporânea. Cheguei a pensar da motivação para isso. Um dos caminhos que eu encontrei para tentar entender esses textos híbridos situados entre o debate filosófico e o debate científico foi retirado do conceito de crise que Thomas Kuhn defende. Cito Thomas Kuhn. Em períodos de crise, os fundamentos da própria ciência são debatidos. E esses fundamentos necessariamente são filosóficos. Em reforço a isso, cito o próprio Heisenberg, se referindo à física moderna, da qual ele foi um dos criadores. Aspas. A física moderna levantou uma série de questões muito gerais concernentes não só a problemas estritamente físicos, como também relacionados ao método das ciências naturais e à natureza da matéria. Tais questões levaram os físicos a reconsiderar os problemas filosóficos que pareciam estar definitivamente resolvidos no estreito quadro da física clássica. A partir do início do século XX, com as contribuições de Max Planck, com a relatividade de Einstein e com a própria teoria quântica,
você vai ter um abalo nos fundamentos da física clássica. Isso faz com que questões filosóficas que não eram abordadas no dia a dia, usando terminologia kuhniana na ciência normal, venham à tona nesse período de crise. O próprio Heisenberg, reforçando o que eu estou dizendo, fala: boa física é inadvertidamente prejudicada por uma filosofia ruim, inconscientemente adotada pelos físicos. Ou seja, em períodos de crise, aquela filosofia que está escondida, que não está abertamente sendo debatida, vem à tona, pois você deixa de trabalhar com os problemas corriqueiros da ciência normal e começa a tratar dos próprios fundamentos da filosofia, da própria física. Outra coisa que foi fundamental na minha pesquisa foi perceber que o contexto de criação da mecânica quântica nos anos 20, quando Heisenberg começou sua carreira, ela é marcada por uma disputa pela interpretação correta dos fenômenos quânticos. Grosso modo, posso dividir em 2 grupos fundamentais. O grupo de Bohr, Pascual Jordan e Max Bohr, e do próprio Heisenberg, ligados à interpretação de Copenhague, e um grupo, digamos, de uma tradição realista, de grupo de físicos de uma outra geração, que iam contra a interpretação de Copenhague e seu operacionalismo, seu instrumentalismo e a sua, digamos, tendência antirrealista. São eles Schrödinger e Einstein. Posteriormente, como eu vou falar também, tivemos a teoria das variáveis ocultas de David Bohm como uma reação realista à interpretação de Copenhague. Quando você tem contato com os textos de Heisenberg, é interessante perceber como ele adora, com perdão do termo, arrotar a erudição. Você vai ver ele falando de Descartes, vai ver ele falando de Platão, Aristóteles, pré-socráticos. Eu só não lembro dele comentar algum medieval. Ele tem uma correspondência com o próprio Heidegger, que em algum livro que eu não lembro cita as descobertas da física atômica. Diante desse quadro tão amplo de filósofos que ele trata, eu acabei escolhendo para a minha pesquisa filósofos relacionados à filosofia antiga, nomeadamente Platão, Aristóteles e alguns pré-socráticos, especificamente Heráclito. Meu interesse não era apenas fazer uma análise interna dos textos de Heisenberg e o uso que ele fazia desses conceitos herdados da filosofia helênica. Meu interesse era perceber como esses usos da filosofia clássica se relacionavam com o contexto de debates e de crise da própria criação da mecânica quântica. E não pensem que essas referências se limitam aos anos 20 e aos anos 30, que são, digamos, o período heróico de criação, descoberta e estabilização tanto da mecânica quântica como da interpretação de Copenhague, que no pós-guerra se tornou a interpretação hegemônica. Durante toda a carreira de Heisenberg, que é volumosa, quem for tratar de Heisenberg vai ter uma bibliografia imensa pela frente, você vai ver sempre referências à filosofia. Então, previamente, eu gostaria de destacar aqui como o próprio Heisenberg dava importância para a filosofia grega no geral. Cito: para Heisenberg, quem queira chegar até o fundo das coisas em qualquer especialidade se chocará com aquelas fontes antigas e daí tirará grandes benefícios para o seu próprio trabalho, por ter aprendido com os gregos a pensar de uma maneira geral, a transportar os problemas para o plano teórico. Ou seja, a filosofia grega seria uma ferramenta na qual você poderia refletir sobre os fundamentos, como ele fala aqui, de qualquer especialidade. E tratando-se de física no período
da primeira metade do século XX, a discussão teórica e a discussão sobre os fundamentos veio à tona de uma maneira que não se poderia mais se desviar. Vou dar aqui alguns exemplos breves do tipo de relação, só para ilustrar, do tipo de uso que o Heisenberg faz da filosofia grega. Então, por exemplo, ele vai aproximar o conceito de energia na física moderna com o fogo de Heráclito. Ele vai estabelecer uma relação entre a noção de potência em Aristóteles com as ondas probabilísticas do artigo Born, Kramers e Slayer, do início dos anos 20. Heisenberg também vai comparar a teoria platônica dos sólidos geométricos apresentada no Timeu com a moderna teoria das partículas elementares. E, talvez, em um dos seus momentos de uso mais retórico contra seus adversários, Heisenberg vai relacionar o atomismo de Leucipo e Demócrito ao materialismo anterior às descobertas da teoria quântica. Então, esses são alguns exemplos, apenas para ilustrar como Heisenberg pega conceitos da da filosofia clássica e tenta aplicá-los a problemas da física quântica na primeira metade do século XX. Muito ajudou esse tipo de aventura filosófica por parte de um físico a própria formação cultural de Heisenberg. Assim como toda a sua geração, ainda devedora dos estudos clássicos alemães do século XIX, ainda no ginásio, Heisenberg teve contato com grego e latim clássicos, lendo diretamente Sófocles, Homero e Platão. Ele fala literalmente algo que nos dias de hoje seria imaginável, dele ainda com 19 anos, lendo o Timeu no original nas férias. Quem porventura que já tenha se aventurado em grego 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sabe que isso não é uma coisa trivial. A própria família dele já tinha uma tradição em pesquisas relativas à cultura clássica. O pai dele se tornou, em 1910, o único professor a ter uma cadeira de filologia bizantina em toda a Alemanha. E o avô chegou a produzir alguns textos relativos à tragédia grega. Então, dado esse contexto, o tipo de texto e tipo de uso que Heisenberg faz em seus textos da filosofia grega, esclarecendo esse discurso biográfico dessa formação, digamos, clássica que ele já tinha, temos que relacionar isso com a situação da física, quando Heisenberg entra no debate nos anos 20. Como eu afirmei anteriormente, é um período de crise, não só pela teoria quântica, mas pela própria relatividade e pela teoria de Planck, de 1901. Só que se você vê relatos do fim do século XIX, havia um ambiente de muito otimismo quanto ao destino da física. Cito aqui Albert Michelson. Em fins do século XIX, ele afirmava: é provável que a maior parte dos grandes princípios básicos da física tenham sido firmemente estabelecidos e os próximos avanços sejam encontrados, sobretudo, na rigorosa aplicação destes princípios a todos os fenômenos das quais tenhamos notícia. Ou seja, a física estava pronta, agora era apenas uma questão de aplicá-lo. Obviamente, ele deve ter falado isso antes da teoria quântica. 30 anos depois, Heisenberg, em 1925, afirma o quê? A teoria quântica de Planck era, naqueles dias, não uma teoria, mas um estorvo. Em 1925, Heisenberg ainda não tinha feito ainda seu artigo sobre as matrizes e nem elaborado o princípio de incerteza. Entre 1920 até 1925, 26, é um período de crise na teoria quântica.
Você tem os resultados de Planck, tem algumas tentativas de Bohr, mas ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Certo? Por assim dizer. Continuando Heisenberg. Ao bem fundado edifício da física clássica, a teoria quântica trouxe ideias que levaram em muitos pontos a dificuldades e contradições. O colega mais velho de Heisenberg, Wolfgang Pauli, no mesmo ano, a física está novamente muito confusa, a ponto das dificuldades serem tantas que chego a desejar que eu fosse um comediante de filmes ou algo do tipo, e nunca tivesse escutado qualquer coisa sobre física. Então, nas 2 primeiras décadas do século XX, todo o otimismo da comunidade física vai por água abaixo. Qual o motivo disso? Você tem um formalismo matemático que experimentalmente dá resultados para os fenômenos quânticos. A descrição atômica de Bohr, tá? dos espectros, por exemplo, a assim chamada antiga teoria quântica. Mas o que você tem é o formalismo e sua explicação a experimentos antecedeu a compreensão dos fenômenos. Ou seja, é partícula ou onda. Os nossos conceitos clássicos se aplicam a esse mundo quântico recém-descoberto? É a partir daí, nesse momento de crise, que pode-se dizer que a formação humanística de Heisenberg, que permitia a ele acesso a todo o ferramental conceitual da filosofia, fosse aplicado com propriedade. Se não me falha a memória, Schrödinger também tem muitos artigos filosóficos, o próprio Einstein, mas não me parece que nenhum deles tenha se aventurado na filosofia e, principalmente, não só na reflexão filosófica por si só, mas no debate e no uso de categorias da história da filosofia. E aí entramos, talvez, numa das partes centrais da minha pesquisa. Heisenberg tem uma visão da história da filosofia e da história da ciência para legitimar suas escolhas filosóficas e suas escolhas relativas à interpretação dos fenômenos físicos. Percebam a mistura de ousadia e a sofisticação. Ele não vai para o debate sobre os fundamentos da física apenas se utilizando da própria física. Heisenberg, em seus textos, ele tenta elaborar uma espécie de filosofia da história, da ciência e da própria filosofia. Então, segundo Heisenberg, a tradição filosófica grega, ela teve uma continuidade durante a história do Ocidente em 2 correntes antagônicas. Para Heisenberg, entre os gregos, surgiu com Demócrito e Leucipo o materialismo, que tem uma longa tradição na filosofia e na ciência europeia, e o idealismo, com Pitágoras e Platão. Cito Heisenberg. A ciência moderna tem seguido algumas tendências da filosofia natural grega, pois tem reconsiderado uma série de problemas com que a filosofia havia se debatido em seus inícios. Então percebam que ele faz uma ligação histórica entre problemas da física contemporânea, que, de certo modo, tem suas raízes em decisões e escolas filosóficas da Grécia Antiga, 2.300, 2.500 anos atrás. Continuando as tarefas Heisenberg, existem especificamente 2 ideias da antiga filosofia grega que, na atualidade, ainda determinam o curso da ciência e que são, por essa razão, de especial interesse para nós. A convicção que a matéria consiste de pequenas unidades indivisíveis, os átomos, no caso, é a tradição materialista, e a crença na força de estruturas matemáticas, o que ele chama de tradição idealista de Pitágoras e Platão. Com efeito, a crise instaurada pela teoria quântica teve como consequência reviver a disputa
sobre a natureza da matéria entre Demócrito e Platão. Para Heisenberg, o materialismo clássico de Demócrito estende sua influência até a filosofia e as ciências modernas, no caso, Descartes e Galileu. Heisenberg insiste muito nesse ponto, que muitos dos mal-entendidos e dos paradoxos das aporias da física quântica são efeitos da influência do materialismo, que vem, como eu já falei, da filosofia grega e chega até a ciência moderna com Descartes e Galileu. Nomeadamente, Heisenberg fala que a distinção tipicamente da filosofia moderna entre propriedades primárias e propriedades secundárias são herança direta do materialismo de Demócrito. E essa distinção é colocada em xeque, especialmente pelo destaque dado às propriedades primárias, em detrimento às propriedades secundárias, acaba sendo algo limitante para a compreensão da teoria quântica e dos fenômenos quânticos. Tá? Mais do que isso, para além da filosofia moderna, o materialismo de Demócrito influenciou toda a física do século XIX, prévia à descoberta da teoria quântica, e o que ele chama de senso comum do homem das ruas. Tá? Cito novamente Heisenberg. Durante os últimos anos, a ideia de Demócrito dos átomos tornou-se parte integrante da visão do mundo material dos físicos. Ela era prontamente inteligível e intuitiva, a ponto de determinar o pensamento de muito dentre os físicos que procuravam manter distância da filosofia. É muito recorrente nos textos de Heisenberg esse tipo de acusação à comunidade dos cientistas. Algo como: olha, enquanto a física clássica funcionava muito bem, nós poderíamos nos dar ao luxo de não debater filosofia. Mas, desde Max Planck, estamos num período de crise absoluta e não podemos mais simplesmente pegar a filosofia do senso comum, pegar esse materialismo rasteiro e aplicar para esses novos fenômenos. A comunidade dos físicos deve debater filosoficamente os seus problemas. Tá? Aprofundando ainda mais a sua crítica ao materialismo, Heisenberg faz a seguinte distinção. O problema do materialismo, segundo ele, foi substituir, me perdoe o meu alemão capenga, substituir a Naturklarung, interpretação da natureza, uma espécie de conhecimento imediato e direto, por uma Naturbeschreibung, perdão, o alemão capenga, por uma descrição da natureza, pelo entendimento analítico, ou seja, Descartes, Galileu, os fundadores da ciência moderna, abandonaram uma ideia de interpretação qualitativa da natureza por um entendimento analítico formalista. E aí, Heisenberg se refere abertamente à distinção platônica presente no livro A República entre dianoia e episteme. Para Heisenberg, essa escolha feita pelos modernos acabou abrindo mão da episteme e apenas... Vocês lembram aqui da imagem, né? Que está no livro Sexto da República, da linha, que vai da doxa até episteme, e para Heisenberg, nós abrimos mão do conhecimento imediato e direto da episteme, com as escolhas da ciência moderna, e estamos limitados à dianoia, matematizante, geômetra, vazia de conceitos. Foi uma escolha histórica feita, e que, na visão de Heisenberg, está agora cobrando a sua limitação diante dos problemas da teoria quântica. Eu queria aproveitar agora, caso alguém dos que estão aqui presentes
tiver interesse em pesquisar o Heisenberg, temos que reforçar que é um cientista fazendo uso da filosofia. Ele não é um historiador da filosofia e nem da história da ciência. O rigor no uso que ele faz das suas fontes é, no mínimo, questionável. Por exemplo, ao se referir ao livro Sexto da República, na qual ele fala que o problema do materialismo é ter adotado a dianoia platônica no lugar da episteme, Heisenberg simplesmente confunde episteme com noesis, como claramente está no texto platônico. Então, esse uso, digamos, apaixonado, retórico, político, acaba com que Heisenberg seja o pesadelo do especialista com compromissos acadêmicos. Existem muitas grosserias textuais no uso que ele faz da filosofia grega. Mais do que isso, durante minha pesquisa, descobri que a oposição entre materialismo e idealismo que eu tenho descrito até agora não é bem algo original da parte de Heisenberg. Você pode encontrá-lo, por exemplo, no História da Filosofia Antiga, do filósofo e historiador da filosofia, Wilhelm Wimbledon. E o livro é de 1899. Qual o problema disso? Heisenberg não faz nenhuma referência. Ele cita a oposição materialismo e idealismo, que fosse a ideia dele, sendo que é ipsiliteris retirado de um pesquisador anterior. Mas voltando, após essa observação textual. Para Heisenberg, a teoria quântica ela inicia uma transição do materialismo de Demócrito, dominante no senso comum e na comunidade dos físicos, para Platão, ou seja, a teoria quântica faz uma transição do materialismo para o idealismo. Nas palavras dele, se quisermos oferecer uma descrição precisa do que é uma partícula elementar, e aí a ênfase está no termo precisa, a única coisa que poderemos apresentar é uma função de probabilidade. Portanto, não faz sentido para Heisenberg, no que tange a questionar o que é um fenômeno quântico e quais são seus elementos, utilizar conceitos do materialismo. Quando se fala de uma partícula elementar, você não está falando de uma coisa microscópica, mas de uma estrutura matemática. Uma partícula elementar não pode ser identificada com um ponto material, e sim, nas palavras de Heisenberg, com uma forma matemática. Ao tentar explicar novamente por que o materialismo se impôs na ciência moderna e na física do século XIX no senso comum, Heisenberg cita Fichte, um conceito de autolimitação, na qual ele fala que todo o progresso e conhecimento da ciência foi obtido pelo sacrifício de importantes formulações anteriores de questões ideia. Ou seja, a transição do aristotelismo medieval qualitativo para a matematização do mundo com Galileu, Descartes, entre outros, fez com que você, para ter o progresso da ciência, limitasse a possibilidade de questões e ideias que eram colocadas antes. Heisenberg é uma concepção bastante interessante que ele tira de Fichte, mas ele não se aprofunda nisso. Me parece que é só um trecho que você vai ter no Física e Filosofia. Continuando. Como eu falei, a minha pesquisa ela não se limitou a apenas fazer uma análise interna aos textos de Heisenberg, apenas vendo como ele se utilizava do seu cabedal filosófico para tratar de questões físicas. Eu tentei relacionar com o próprio contexto de debates na qual ele estava inserido, da criação e do estabelecimento definitivo da teoria quântica.
Então ficou claro para mim que o uso que Heisenberg faz da filosofia grega, você vai ter dois grandes períodos desse uso em função do contexto da criação da física quântica. O que eu quero dizer? Nos anos 20 e nos anos 30, que é o período de formação e de hegemonia da interpretação de Copenhague, quer dizer, você ainda tem nos congressos de Solvay os debates entre Bohr e Einstein sobre se Deus joga dados ou não, sobre os resultados da física quântica, sobre determinismo e indeterminismo, sobre se a equação de onda de Schrödinger descreve de fato uma onda ou é apenas uma estrutura matemática. Então, nos anos 30 e nos anos 20, é o que pode chamar de formação da hegemonia da interpretação de Copenhague. Durante esse período, o uso que Heisenberg faz da filosofia, não só grega, mas no geral, é atacar todos os críticos da interpretação de Copenhague como tributários do materialismo e do realismo. Para ele, todos esses filósofos seriam herdeiros de Demócrito e seriam meros realistas dogmáticos. Não haver assertiva que diga respeito ao mundo material que não possa ser objetivada. Isso seria a base desses realistas dogmáticos críticos da interpretação de Copenhague. Para eles, a ideia de um mundo real objetivo e que mesmo as partes mais diminutas existissem objetivamente no mesmo sentido que existem pedras e árvores, independente de observarmos ou não. Vamos lembrar, Heisenberg e o princípio da incerteza insere na física o papel do observador. O princípio de complementariedade de Bohm também faz isso. E, em reação, de Broglie, Schrödinger e o próprio já citado Einstein falam, não, existe um mundo objetivo de fato. O mundo quântico não é distinto do mundo, digamos, newtoniano a esse ponto onde nós vivemos. Então, exemplos desses realistas dogmáticos é Einstein, Louis de Broglie, von Loo e Schrödinger. O argumento de Heisenberg, nesse caso, não é apenas filosófico. Ele vai insistir que, quando você tenta abordar a teoria quântica como um realista dogmático, não é que você esteja fazendo apenas má filosofia. Você está ignorando propriedades essenciais de simetria que a teoria quântica exibe. Ou seja, você não pode ser um realista e assinar embaixo todo o esquema, por exemplo, que um von Neumann, no final dos anos 90, dos anos 20 ou início dos anos 30, sistematizou. Você não pode, ao mesmo tempo, adotar a mecânica matricial que ele desenvolveu e falar que aquilo é um realismo. Por quê? Porque o princípio de incerteza traz para dentro da física o papel do observador. Então, esse foi mais ou menos o modo como, filosoficamente, Heisenberg rebateu os seus adversários no período de formação da interpretação de Copenhague. Passou-se a guerra, tá? A partir de 1945, o que você vai ter, de fato, é a formação da hegemonia da interpretação de Copenhague entre os físicos. O antirrealismo, o operacionalismo, tá? A ideia do experimento físico como uma caixa preta, na qual tem inputs e outputs, e simplesmente a matemática faz com que isso funcione, se torna, pesando um pouco aqui, uma segunda natureza entre os físicos, o que não quer dizer que nesse período de hegemonia não tenha havido reações. Nomeadamente, após a Segunda Guerra Mundial, teremos duas reações realistas à interpretação de Copenhague. A teoria das variáveis ocultas de David Bohm e
as interpretações soviéticas, com influência do marxismo, e que mantinham distância absoluta da interpretação de Copenhague, e especialmente a de Blokhnichev. Eu não tive como tratar diretamente dessa versão dialética, essa interpretação dialética soviética, eu tinha que fazer um recorte. Então, na minha fala aqui, eu vou tratar especificamente do David Bohm. O David Bohm, ele é de uma geração mais recente, e mesmo respeitando essa primeira geração dos criadores da física quântica, ele se sentia profundamente incomodado com o subjetivismo. E a teoria das variáveis ocultas era uma tentativa de, nas palavras de David Bohm, retomar um real independente do observador. Para ele, havia uma oposição que era a interpretação de Copenhague. Você vai ter uma descrição probabilista inerente à estrutura da matéria. Quando você fala de probabilidade no campo quântico, a interpretação de Copenhague não fala, olha, é um probabilismo similar ao da termodinâmica. É uma questão epistêmica. Não. A probabilidade é inerente à estrutura da matéria. É um fato ontológico. Já para a teoria das variáveis ocultas de David Bohm, a descrição probabilista lembra muito o probabilismo da termodinâmica clássica. Quando eu falo de probabilidade, só consigo tratar com probabilidades, não é a matéria que age assim. É uma questão epistêmica. É apenas a nossa ignorância quanto às condições iniciais precisas da partícula. E David Bohm tenta retomar esse realismo ontológico. Quais problemas Heisenberg aponta? De novo, ele vai caminhar se utilizando da filosofia como uma ferramenta retórica no combate a interpretações concorrentes. Tá? Heisenberg questiona David Bohm. Partículas e ondas são objetivamente reais? O que você quer dizer com reais? Cito Heisenberg. Aqui encontramos a primeira dificuldade. Que significa a afirmação de que as ondas no espaço de configuração são reais? Esse espaço é um espaço assaz abstrato. A palavra real remonta à palavra latina res, que significa coisa, mas as coisas residem no espaço tridimensional ordinário, e não em espaço de configuração abstrato. Heisenberg está tratando aqui, falando, olha, vocês e suas ansiedades realistas estão ignorando, digamos, o espaço de Hilbert, que dependendo de certas operações matemáticas, você vai ter 10, 9, não sei quantas dimensões. E quando nós tratamos de real, falamos de res, coisa. Estamos falando do mundo clássico, newtoniano, onde nós vivemos aqui, para além do limite quântico. Algumas observações aqui que Heisenberg não defende um subjetivismo extremo. Nós estamos tratando aqui de uma mente que cria a realidade, tá? De fato, as ondas existem independente de qualquer observador. O que Heisenberg não admite é que os objetos quânticos sejam reais no mesmo sentido que objetos cotidianos. Para ele, Bohm e Einstein seriam, de novo, um retorno ao materialismo dogmático, limitado à dianoia, limitado à mera descrição da realidade. Cito novamente Heisenberg. Assim, em Platão, no limite mais baixo da série das estruturas materiais, não existe efetivamente algo material, mas uma forma matemática. Aqui, Heisenberg se remete às estruturas geométricas do Timeu. A raiz última, a partir da qual o mundo pode ser uniformemente inteligível, é, segundo Platão, a simetria matemática, a imagem, a ideia. Esse conceito é, portanto, denominado idealismo. Heisenberg não defende um idealismo subjetivo. As ideias existem, por exemplo, apenas nas mentes dos objetos.
mas sim uma espécie de idealismo objetivo. As ideias existem por si mesmas e que nós apenas as aprendemos ou as descobrimos. O idealismo, ou o estruturalismo matemático, físico-matemático de Heisenberg, ele tem uma camada de objetividade. As simetrias, formas e estruturas matemáticas que dão sustentáculo à matéria existem por si mesmo. Elas são descobertas. Ele não é um idealista subjetivo. Tá? Mas o que seria esse novo real que a teoria quântica revela? De novo, o probabilismo da teoria quântica não é um fenômeno epistêmico, e sim ontológico. De certo modo, Heisenberg aí vai ter talvez uma das maiores ousadias no uso da filosofia antiga que ele faz. A questão da probabilidade, para ele, é resolvida se utilizando do conceito de potência da filosofia aristotélica, tá? Em uma espécie de versão probabilística. As ondas de probabilidade introduziriam algo entre a ideia de evento e o evento real. Um tipo de estranha realidade física a mediar entre a possibilidade e a realidade. O que Heisenberg chama de um tipo estranho de realidade intermediário. Ou seja, a partícula, antes de ser analisada pelo todo aparato experimental, ela é potencialmente onda ou partícula. Ela é uma potencialidade. Todos aqui devem conhecer, por exemplo, o experimento da dupla fenda. Enquanto o experimento é realizado, potencialmente, a partícula é uma ou outra. Ao se realizar o experimento, passa-se da potência para o ato. E isso Heisenberg chama de um estranho tipo de realidade intermediária. Para Heisenberg, a função de probabilidade não descreve, em oposição à mecânica clássica, um certo evento, mas pelo menos durante o processo de observação, um conjunto de acontecimentos possíveis. Então, digamos, na última virada filosófica de Heisenberg, nos anos 50 e 60, ele morreu em 76, eu posso fazer o seguinte resumo. Heisenberg apresenta uma ontologia realista e fundacionista. A matéria e energia seria fundamentada em estruturas, formas e simetrias matemáticas. Eu usei esses três conceitos porque não existe rigor nenhum conceitual em Heisenberg. Uma hora ele vai falar de estruturas, outra hora vai falar de formas, outra hora vai falar de ideias, outra hora vai falar de simetrias matemáticas. Heisenberg defende a diferenciação ontológica entre a realidade quântica e a realidade clássica. O domínio da realidade, no qual a descoberta de Max Planck funciona, é uma realidade com regras diferentes da realidade clássica newtoniana. Essa realidade clássica se coadunaria, e aí ele de novo faz uma referência a Aristóteles, a formas matemáticas, somada à energia, que ele compara a energia à arqué dos pré-socráticos, e uma relação análoga à matéria e forma, como é conceituada por Aristóteles. Então, para ele, as estruturas matemáticas, simetrias matemáticas, seriam as formas, e a matéria seria a energia. Energia essa similar à arqué dos pré-socráticos. E reforçando, para Heisenberg, o probabilismo dos fenômenos quânticos não seria um fenômeno epistêmico, e sim ontológico, mediando experimentos e observadores diante dos fenômenos quânticos.
Então, em linhas gerais, resumi para vocês o que foi minha dissertação de mestrado e os 2 artigos publicados. Relendo o que eu havia escrito na época, eu tive algumas ideias dos caminhos que eu poderia ter tomado, tá? Enquanto eu fazia minha pesquisa, o texto dele dos anos 40, que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, e que foi descoberto só depois, o Ordenação da Realidade, eu não tive acesso a ele. Atualmente você vai ter uma tradução em português, e no final do mestrado é que eu consegui a tradução francesa pela Catherine Chevalet. Então é uma obra que não entrou em todo esse balanço que eu fiz da obra de Heisenberg. Então seria já um caminho a ser pesquisado as influências filosóficas não citadas abertamente no Ordenação da Realidade, porque é um texto que, inclusive, se não me falha a memória, não faz citação e referência nenhuma à filosofia e a filósofos. Posso estar enganado, faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas seria interessante perceber como durante toda a sua carreira ele trabalhou com filósofos, e especificamente nessa, digamos, magnum opus dele, nessa suma, é só ele tentando fazer filosofia, essa grande ontologia. E seria interessante contextualizar a Ordenação da Realidade, a experiência de Heisenberg política na época da Segunda Guerra, né? Existe muita coisa da parte de sociologia e de história da ciência, das relações de Heisenberg com o regime nazista, o papel dele controverso na tentativa de criação de uma bomba atômica nazista. É algo que talvez seja um caminho, não tenho muita certeza. Talvez um outro caminho mais interessante seja situar, uma sugestão hipotética de uma pesquisa que eu nunca fiz, a oposição entre materialismo e idealismo, como eu falei, não é a criação do Heisenberg, tá? E não só é algo restrito. Você pode ver que no contexto cultural anterior à Primeira Guerra Mundial, tá? A oposição entre civilização e cultura, as ideologias mais fortes que levaram à Primeira Guerra Mundial, a oposição entre a França materialista, representando a civilização burguesa, e a cultura orgânica, qualitativa, interpretativa, camponesa, artesanal alemã, fazia parte de um senso comum intelectual. Essa oposição civilização-cultura, de certo modo, se reflete nos escritos de Heisenberg, na oposição entre materialismo e idealismo, ela é transversal à cultura filosófica europeia anterior à mesma Segunda Guerra. Você vai ver ela em Heidegger, na Escola de Frankfurt, em Lukács, Russell, Paul Tillich, nas Filosofias da Vida, em Spengler, Nietzsche. Então, havia um ambiente intelectual que fez com que Heisenberg interpretasse a história da ciência e da filosofia nessa oposição entre materialismo e idealismo. Os textos fundamentais para isso, que eu seguiria como um início de pesquisa, seria o texto O Processo de Galileu no século XX, do historiador italiano Paulo Rossi, e o texto mesmo que eu me referi na minha pesquisa, para quem quiser trabalhar com história da criação da mecânica quântica, é um texto fundamental do Paul Forman, A Cultura de Weimar e a Causalidade e Teoria Quântica. Ambos já foram traduzidos. E, por fim, como também uma outra possibilidade de pesquisa relativa à obra de Heisenberg, a Patrícia Leite, da UFMG,
ela foi orientada pelo Michel Bitbol, na França. Ela tem uma interpretação interessante sobre abordar problemas de interpretação da filosofia quântica a partir do que ela chama de interpretação transcendental pragmática, na qual você pega conceitos da terceira crítica de Kant, juntamente com algumas intuições de Wittgenstein, e mesmo com a obra do orientador dela, do Michel Bitbol, e tenta dar um outro sentido para além da oposição entre materialismo, idealismo, realismo e antirrealismo, tá? Dos problemas da teoria quântica. Então, minha fala inicial termina por aqui. Estou aberta a um debate aí com os colegas. Muito bem, Anderson. Muito obrigado. Ótima fala, enriquecedora. Abre para uma série de questões que a gente possa apresentar aqui. Tira-nos algumas dúvidas de discussões que havíamos feito no passado sobre o próprio Heisenberg. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar antes, eu fiz uma série de anotações e algumas perguntas, mas eu vou deixar antes que os colegas que estão na sala aí possam se manifestar. Eu fico por último. Então, gente, a partir de agora, vocês podem ir se manifestar. Se quiserem levantar a mãozinha aí, fique à vontade. Ou então, se quiserem abrir o microfone também, fique à vontade. A partir de agora, com vocês. Professor José Vieira. E depois o Walter. Professor José Vieira, então, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Gostei bastante da sua apresentação, professor. E vemos que é um trabalho de muito esforço, né? E aprofundamento teórico, resultado de uma dissertação, não é isso? Uhum. Eu achei interessante essa discussão entre materialismo e realismo. E esse debate ele começa já entre os pré-socráticos, né? Se fala de Heráclito e Demócrito, e ele traz o Heisenberg traz isso para a discussão da física do século XX. Eu fiquei assim um pouco sentindo falta de Pitágoras, né? Que pelo que você colocou, a estrutura da realidade ela é matemática, né? Como Pitágoras falava, que tudo são números. Você tem essa referência aos pitagóricos na sua dissertação? As citações ao Pitágoras são apenas ilustrativas. Quando ele vai tratar, de fato, de material filosófico, ele vai para os textos platônicos. Ele encara os dois. Obviamente, porque não existe, além dos pitagóricos, não existe os próprios textos. Então, ele se refere, digamos, de maneira ilustrativa a Platão, os pitagóricos, mas na hora de tratar e de utilizar ferramentas filosóficas, ele vai diretamente ao Platão, especificamente à República. Eu entendo a questão dos conceitos, né, que Platão coloca, porque Pitágoras foi muito citado, mas o que se tem dele é mais do que os outros falam. Uhum. Também, né? Ok, muito obrigado. Muito obrigado, professor José Vieira. Walter Ribeiro. Walter, fique à vontade. Boa tarde, professor. Com a devida vênia aí, aqui está presente também alguns catedráticos, né? Professor Vinícius Carvalho, professor José Vieira, Felipe Pamplona. Uma pergunta, professor. O senhor falou um pouco sobre uma leitura diferenciada do idealismo, né? E eu pergunto, por meio dessa leitura, há possibilidade, pegando a fala do senhor sobre o trabalho da Patrícia Leite, a Kawak, né? Uhum. Leite,
há possibilidade de estabelecer um pensamento teórico sintético, no caso, onde se aproveite tanto esse idealismo do ponto de vista que foi falado, quanto o materialismo. Existe uma forma de se fazer uma junção na visão do senhor? Eu acho que a opção que o Michel Bitbol e a professora Patrícia Leite fazem de uma abordagem transcendental pragmática é uma espécie de gesto muito wittgensteiniano, digamos, tratar que a oposição idealismo e materialismo são não problemas e que, na verdade, a física quântica ela é uma pragmática no sentido que as respostas e as questões surgem a partir da operação experimental, do contexto experimental e não de teorias prévias. Então, nem o próprio Heisenberg tenta uma espécie de síntese entre materialismo e idealismo, ele é um partidário do idealismo, e nem a interpretação advogada pela professora Patrícia Leite tenta fazer, mas sim, como eu falei, em um gesto filosófico muito ao gosto da filosofia analítica, falar, olha, essa oposição é um falso problema a partir de pressupostos equivocados. Então, eu não consigo ver essa síntese. Tá? Uhum. E tanto que, se existe um filósofo clássico que Heisenberg nunca citou, pelo menos no que eu li, é Hegel. Não existe essa ideia de síntese nele. A princípio, posso estar enganado. Como eu falei, a obra dele é gigantesca. Walter, satisfeito, Walter? Satisfeito, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado a você pela participação. Professor Rodolfo Carvalho, professor Rodolfo, fique à vontade, você se manifestou aí, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero começar parabenizando o seminário do professor Anderson, que, como muito bem ponderou o professor Eduardo, esclarece questões de debates prévios, né? E, enfim, temas recorrentes novamente emergem a cada excelente palestra que a gente está vendo. Na realidade, eu tenho duas questões. A primeira se refere ao conteúdo epistêmico que está embutido no vetor de estado na perspectiva do grupo de Copenhague. Portanto, o vetor de estado para esse grupo não representa uma grandeza física, diferentemente dos observáveis que, como o próprio nome sugere, você mede e são descritos por outras entidades matemáticas que são os operadores hermitianos. A minha pergunta é a seguinte: no final da sua apresentação, você falou uma coisa para mim que eu queria entender isso, que foi quando você disse algo mais ou menos assim: a questão da mecânica quântica na visão de Heisenberg não era epistêmica, era ontológica. Então, veja só qual é a minha dificuldade de entender isso. Minha dificuldade de entender isso é porque, no que pese o grupo de Copenhague interpretar o vetor de estado como um ente matemático
que não é passível de medida, diferentemente do estado clássico, né, que você mede a posição e o momento. Mas, por outro lado, professor, qual é a minha dificuldade? É que, ao que me consta, nenhum desses físicos, nem qualquer físico, em princípio, me parece, por exemplo, negar a existência do elétron, mas sim negar, isso sim, negam propriedades do elétron independente das condições experimentais. Isso é que é negado. Perfeito. Ou seja, a depender de como você prepare o seu sistema, você vai poder medir isso ou aquilo a despeito da simetria que você muito bem caracterizou. Então, para sintetizar a minha dúvida, eu vou recorrer novamente à expressão realismo, mas eu vou bifurcá-la em realismo epistemológico e realismo ontológico. E aí vai uma informação importante. Eu não tenho formação de filósofo, no sentido de que eu não fiz graduação na filosofia. Eu comecei a tratar de temas filosóficos no meu mestrado, aliás, muito antes disso, mas no contexto sempre da mecânica quântica. Então, eu talvez tenha limitações da minha própria formação de entendimento com relação a certas coisas quando exige um refinamento mais filosófico. Então, na minha cabeça, o que os físicos, aliás, isso está posto, inclusive, por Oswaldo Pessoa, num dos trabalhos dele, o que os físicos de Copenhague negavam não era o realismo ontológico, ou seja, ninguém vai negar ali a existência do elétron, mas sim o realismo epistemológico. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que se não há essa diferença de realismo epistemológico para ontológico, a minha cabeça se torna muito confusa, porque aí, o que é o realismo? Se refere ao realismo epistemológico, ao realismo ontológico, porque na sua fala, você disse assim, e esse é o motivo da pergunta, porque eu quero aprender isso, essa é a palavra. Quando você diz que a questão não é epistêmica, é ontológica. Então, isso criou uma confusão na minha cabeça muito grande, por eu achar que mesmo os físicos de Copenhague, nenhum deles negaria o realismo ontológico. Aí você afirma que o problema era ontológico e não epistêmico. Aí isso realmente criou uma dúvida que eu desconfio que tem a ver com as minhas limitações no âmbito da minha não formação de filósofo. Quer dizer, eu só vim tratar dessas questões no meu mestrado e no meu doutorado de ensino de física quântica, entendeu? Então, eu peço que você leve em conta essa minha limitação para poder me ajudar a entender isso. Rodolfo, eu queria agradecer a sua questão e queria primeiro que você entendeu o espírito de Copenhague perfeitamente com sua descrição. Praticamente entendeu o princípio da complementariedade e praticamente toda a filosofia do Bohr. Então, vamos primeiro para a questão metodológica. Quando se fala em interpretação de Copenhague, não existe interpretação de Copenhague. Cada físico ali vai ter uma tendência e vai bater o martelo para coisas muito específicas. A interpretação de Copenhague é um construto ideológico que o grupo em torno de Niels Bohr fez. Aquilo nunca foi uma escola. Muita coisa que o Max Born, daquela tradição de Göttingen, muito mais formalista, odiava no Heisenberg. Então, muitas das nossas dificuldades é tentar apreender essas tendências de interpretação filosófica da teoria quântica como algo fechado. O que você me relatou cabe perfeitamente ao Bohr, digamos, clássico dos artigos dos anos 30. Tá? Diferentes estruturações
do experimento vão dar diferentes resultados. E não existe algo que possa ser dito fora desse contexto. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando a gente for trabalhar com história da mecânica quântica, não existe uma interpretação de Copenhague fechada. Cada um daqueles integrantes vão ter características muito específicas, e no caso do Heisenberg, que eu conheço com mais propriedade, uma coisa é o Heisenberg com 20 e poucos anos, tentando defender a mecânica matricial, que tinha uma matemática terrível para os físicos da época, tanto que a equação de onda acabou suplantando ela no uso cotidiano dos físicos. Ali você vai ter, por exemplo, um Heisenberg com 20 e poucos anos, profundamente instrumentalista, profundamente operacional, com aquele esquema. Você tem os dados aqui, insere na equação e os resultados saem do outro lado. E aí você vai ter o resultado que você bem entender a partir dessa matemática. Ah, e o que está acontecendo? Onde é que está o elétron? A gente não pode falar sobre isso na limitação epistêmica. Mesmo o princípio da incerteza, Heisenberg nunca vai ser profundamente rigoroso quanto ao que ele está falando. O que o Heisenberg está falando do princípio da incerteza? Ele está falando o quê? Por exemplo, o experimento mental de raios gama, que você já deve ter escutado. Ali você está falando o seguinte, olha só, digamos que você tenha um microscópio de raios gama, certo? Por que o princípio da incerteza funciona? Porque é como se fosse um jogo de bilhar. Quando eu disparo a partícula gama para ela observar e eu poder observar o elétron, o contato da partícula gama com o elétron já interfere no elétron. Então não tem como. Aí você vai ter, digamos, quase que uma versão grosseira do princípio da incerteza. E em outros momentos, o Heisenberg vai ser muito mais sutil. Tá? Então, primeiro queria colocar essa questão, assim, digamos, metodológica quanto a essas nossas fontes. Tá? Que não existem escolas, nós estamos tratando de uma... Primeiro, nós estamos tratando de filósofos, nós estamos tratando de acadêmicos da filosofia, com rigor textual, estamos tratando de filósofos, de físicos, no combate do dia a dia para resolver os problemas que estão pululando na teoria quântica. Então, digamos que o Heisenberg, com um conteúdo ontológico mais denso, ele já é o Heisenberg dos anos 50, dos anos 60. Não é o Heisenberg dos anos combativos 20 e 30, tendo que topar de frente aquele moleque de 20 anos, que em 32 ganhou um prêmio Nobel, tendo que topar de frente com Einstein e com Schrödinger. Tá? Esse daí você vai ver vários argumentos mais antirrealistas, de puro instrumentalismo matemático. Esse Heisenberg, com maior conteúdo ontológico, que fala, olha, na verdade nós temos uma espécie de pitagorismo aqui, temos estruturas matemáticas fundamentais que estão na teoria quântica, existe aqui uma energia tipo arqué de Heráclito, que a conjunção matéria e forma dá no universo. Tá? Agora, quanto à questão do realismo e antirrealismo. O que eu posso garantir é a questão do limite quântico. Heisenberg afirma, e talvez todos os criadores da teoria quântica afirmam o seguinte: o mundo das regras tridimensionais newtonianas, não afetados pelo postulado de Planck, não pode ser aplicada essas regras ao mundo na qual o postulado de Planck funciona. Então, a questão do realismo ali é o que textualmente eu citei. David Bohm, o que você está querendo dizer
com as teorias das variáveis ocultas. O que você quer dizer com real? Porque real, no mundo clássico newtoniano, é isso aqui, ó, 3 dimensões. Você está comparando uma partícula elementar que, dependendo do tipo de operação que você faça, tem 9, 10, 20 dimensões, você não pode comparar as mesmas coisas. Então, se existe um realismo mínimo, existe. Mas o que é inadmissível é aplicar a visão de real que vale para o mundo clássico newtoniano para o mundo da teoria quântica. Eu acho que nenhum dos formadores da teoria quântica teria problemas com a existência de objetos microfísicos independente de seres humanos, independente da mente humana. A questão é aplicar o nosso realismo cotidiano, que funciona muito bem para pontos materiais, para a física newtoniana, ao mundo quântico. Eu acho que isso é um primeiro caminho para você poder deslindar o que você chamou de realismo epistêmico, realismo ontológico. Mas quando você tentar fazer isso, você tem que ser muito específico. Olha, estou falando de Bohr, em tal período, em tal texto, e especialmente, se for tratar de Heisenberg, tem que haver uma referência textual, porque não existe compromisso nenhum do Heisenberg com sistematicidade e precisão filosófica. Não sei se eu te respondi, Rodolfo, mas é mais ou menos o caminho que eu queria abrir. Obrigado, professor. Na realidade, eu estava tomando como referência, mais especificamente, a interpretação da complementaridade de Bohr. Uhum. Você citou perfeitamente. Ok. A segunda é uma pergunta bem mais curta, que é o seguinte: no início da sua fala, você se referiu ao Thomas Kuhn. No prefácio da tese de doutorado do historiador aqui da Bahia, Olival Freire Júnior, ele cita o fato de que, não obstante o sucesso preditivo da mecânica quântica, havia uma controvérsia quanto aos seus fundamentos, né? Uma controvérsia filosófica, que, como disse um historiador, o Max Jemer, essa história é uma história sem fim. Uhum. Em resumo, estamos diante de uma teoria poderosa que tem sido muito bem testada e corroborada, mas, por outro lado, uma controvérsia inconclusa. A minha pergunta é: em que medida você acha que as ideias de Thomas Kuhn com relação à crise, que duraria pouco tempo, se aplicam ao caso concreto da mecânica quântica? Não se aplicam. Eu coloquei essa nota na minha dissertação e só apenas usei crise aqui para facilitar. Então você consideraria a mecânica quântica uma ciência normal, na sua visão? Não, nenhuma das duas. Não. Por quê? Quando você tem uma ciência em crise, o progresso da ciência normal para, né? Porque as pessoas não têm tempo para ficar resolvendo o experimento. Você está discutindo o que é matéria. Só que, se for para você pegar um exemplo da história da ciência que provoque rachaduras na filosofia da ciência do Kuhn, é a teoria quântica. Por quê? Você vai ter um período de crise do ponto de vista dos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos. Mas isso não impediu que a resolução de quebra-cabeças cotidianos, a aplicação tecnológica e mesmo o progresso típico da ciência normal andasse normalmente. Então, para mim, a teoria quântica, a princípio, ela, se você quiser salvar o Kuhn, é uma forma híbrida. Mas, se você adotar isso, já derruba a distinção. Então, existe uma crise? Existe, é inegável.
mas não é uma crise como está nas estruturas estruturas Perfeito. das revoluções Tá bom, científicas. entendido. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, Adolfo. Parabéns. Obrigado. Professor Rodolfo, muito obrigado aí também pela participação. Agora, professor Vinícius Carvalho está ali com a mãozinha levantada. Professor Vinícius, fique à vontade com a sua pergunta. Professor Vinícius, eu acho que o seu microfone está fechado. Me ouvem agora? Agora sim. Tá, perfeito. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento o professor Anderson pela bela exposição, pelo trabalho realizado, os demais colegas aqui presentes. Agradeço a mensagem do Walter. Cumprimento o Rodolfo e aproveito para falar para o Rodolfo que eu acredito que hoje ele formulou, eu acho que ele formulou de uma forma bastante clara, em linhas muito gerais, que eu penso ser o espírito ali do Heisenberg, sobretudo, né? Quando você faz a distinção entre realismo ontológico e realismo epistêmico. Só que lembrando, né, isso que o professor Anderson nos trouxe, né, que o Heisenberg não foi um filósofo sistemático. Então, é preciso sempre apontar de qual período, em que obra nós estamos falando, né? De que obra estamos falando. Bom, primeiro, Anderson, só aqui a título de curiosidade, lá no Ordenação da Realidade, ele começa o texto em diálogo com o Goethe, tomando Goethe como um filósofo, né? Ele tem um texto sobre o Goethe e a teoria das cores também. Sim. Então, e no Ordenação da Realidade, novamente a teoria das cores está em jogo. Então, essa discussão a partir da teoria das cores do Goethe é o ponto de partida da ordenação da realidade. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: você fala dessa história, digamos assim, da distinção entre idealismo e materialismo. Que essa ideia não é nova, não é do próprio Heisenberg. Então, dando asas aí à nossa imaginação e indo muito longe e pensando Heisenberg como um leitor de Platão, como você bem disse, um leitor de Platão no grego, no original, né? Então, não era qualquer leitor. Será que essa distinção, e aqui eu não estou pensando para os escolas, aos olhos da tradição filosófica, eu estou pensando para o Heisenberg. Será que essa distinção entre idealismo e materialismo não é própria da filosofia platônica? Você não pensa que talvez ele possa encontrar tal distinção, tanto na leitura que faz do Timeu, quanto em outras obras? Porque em obras como Fédon e na própria República, o Platão, Sócrates, né, se mostra insatisfeito, digamos assim, com os filósofos da natureza, né, com a tradição dos físicos, e busca um outro caminho, né? E aí nós temos, ao longo de diversos diálogos, a formulação da teoria das formas, da teoria das ideias. Bom, no Timeu, como você bem pontuou ao longo da sua exposição, mais uma vez, o
Platão se desvincula, né, da tradição de outros filósofos da natureza, sobretudo dos atomistas, e propõe que a estrutura do real é matemática. As coisas não são compostas por unidades indivisíveis de matéria, mas por formas geométricas puras. Então, a origem dessa distinção, talvez para o Heisenberg, entre idealismo e materialismo não estaria aí, porque o idealismo Heisenberg não é o idealismo do Berkeley. Né? Quando nós chamamos, ou nos referimos, ou quando ele se refere ao termo idealismo, né, não devemos entender por isso que em Heisenberg há a defesa de um programa filosófico de acordo com o qual não existiriam entidades físicas objetivas, independentes da mente, ou que o próprio mundo não poderia ser pensado independente da mente. Quer dizer, o idealismo do Heisenberg, esse termo está sendo utilizado por conta do platonismo, por conta da teoria das ideias, né? Ideias como formas. Né? Então, embora nós tenhamos aqui o mesmo nome, né, essa escola se distingue da tradição idealista do tipo berkeliano. Né? Então, é um outro problema. Tanto que talvez isso seja problemático, mas talvez nós poderíamos, uma vez em que em grego eidos é forma, né, nós poderíamos pensar em formalismo, entre aspas, ao invés de simplesmente idealismo, para evitar confusão. Né? Porque a palavra idealismo é muito carregada e nos remete a um mentalismo, a um subjetivismo, e o Heisenberg não vai nessa direção. Bom, enfim, me prolonguei muito, peço desculpas, mas como você vê a possibilidade do Heisenberg ter buscado mais isso em Platão? Né? Quer dizer, essa distinção entre o idealismo e o materialismo, que nós encontramos em Heisenberg, não deriva também do seu platonismo? Vinícius, eu não teria de cabeça agora a ideia de que em algum momento o Heidegger fala, olha, esse antagonismo que eu vejo na história aqui da ciência e da filosofia, eu estou tirando do Platão. Isso aí já está lá. Mas eu não lembro, pode ter. Mas faz total sentido o que você está falando. Ele, como leitor do Platão, ele simplesmente está fazendo a história da filosofia platônica. E tanto que o campo vitorioso é o campo idealista, que é o campo platônico. Tá? Então, é um caminho para entender de onde veio. Mas, como eu falei no final da minha fala, essa oposição dele me parece muito filha da época dele. Ele nasceu em 1901, ele era jovem ainda no pré-guerra, então tem trechos do Heisenberg que cheiram a Spengler, no Decadência do Ocidente. Tá? Então, não é puramente a estrutura geral, materialismo versus idealismo, pode vir dos textos platônicos, mas o conteúdo, a retórica, tá? E o uso político no debate tem muito o gosto do romantismo tardio, que estava na Europa Ocidental no pré-guerra e no pós-guerra, a oposição, que aí vou de uma tacada só colocar Escola de Frankfurt, Lukács, o Russell do Crises, tá? da crise europeia, falando, olha, a partir de Descartes, a civilização europeia fez uma escolha, nos termos que o Heisenberg
Uso do Fichte, uma autolimitação. O mundo se tornou matematizável, formal, geométrico, a separação, resistência, tá? E cogito. De novo, vou forçar a barra aqui. Todo o clichê humanista do início do século, o Heisenberg assina embaixo. Problema da civilização burguesa é o esquecimento dos valores, do mundo orgânico. O Heisenberg não chega à ladainha heideggeriana sobre o artesão e o camponês, mas o mesmo espírito está lá. Certo? Se você pegar os capítulos do História e Consciência de Classe do Lukács, está o mesmo espírito lá. Olha, a ciência burguesa, ela tem esse problema aí que, em função do capital, ela reduz tudo ao que é contábil, ao que é matematizável. Tá? Descartes não apareceu ao mesmo tempo que o capitalismo, grossismo nosso, não foi à toa. Então, esse espírito desse neo-romantismo, da cultura alemã, como eu falei, em oposição à civilização fria, burguesa, e a civilização dos contadores, tá? É o mesmo espírito de época. Mas é algo que é válido textualmente procurar, porque o Heisenberg simplesmente tira da cartola isso. E se você pegar o livro do Windebandt, é literalmente o que o Heisenberg fala. Filosofia platônica é idealista, e ela nasce na oposição ao materialismo de Demócrito. Porque se fosse uma leitura, digamos, direta do Platão, ele poderia ter utilizado forma platônica. Mas ele usa idealismo, que tem todo esse peso, que você sabe, que a todo momento a gente tem que falando, olha, não é idealismo kantiano, não é idealismo transcendental, não é idealismo do Berkeley, não é nem idealismo cartesiano. É idealismo no sentido de ideia platônica. Então, é isso. Talvez tenha um momento na qual ele fale, olha, eu tirei isso daqui de tal trecho que o Sócrates fala isso, que Sócrates se diferencia, mas eu não encontrei. Essa oposição materialismo-idealismo ele tira da cartola. Anderson, só um pequeno comentário. Você falando agora desse espírito da época, né? Desse neo-romantismo, o A Parte e o Todo, né? O livro mais autobiográfico, está marcado por esse espírito, né? A subida das montanhas, a ida para o campo, né? A necessidade da reclusão no chalezinho, nossa, né? Na floresta escura. Cheira a heideggerianismo popular, aquilo dali. Lembrando, o Heisenberg era do tipo que, tipicamente bávaro, ele usava aquelas bermudinhas, sabe? Verdinha, tirolês, era até velhinho, com 70 e poucos anos, era montanhista. De ficar, o Paulo falava, esse cara sobe em cada prédio, em pé, todo mundo acha que ele vai cair, ele está de boa. Então existe esse dado biográfico também, que ele é tipicamente um homem de Munique, do sul da Alemanha. Eu não sei se ele montou um esconderijo na Floresta Negra, como certas pessoas, mas que gostaria. E tem a correspondência entre os dois. Também é uma pesquisa interessante a ser feita. Eu não sei se existe alguma coisa no Brasil. Muito bem. Vinícius, fechou aí a sua questão? Satisfeito? Não, fechei sim, Eduardo. Só lembrando, uma pequena nota de rodapé agora. O tradutor da ordenação da realidade, que é o Casanova da UERJ, é também um estudioso do Heidegger. Então, é uma mera curiosidade. Muito bom, muito obrigado, Vinícius. Olha, Felipe Pamplona está aí com a mãozinha levantada. Felipe, queira fazer sua pergunta? Olá, estão me ouvindo bem? Perfeitamente.
Sim. Eu estou num 4G do celular aqui, espero que funcione. Obrigado, Anderson, pela palestra. Olha, eu vou encurtar bastante a minha pergunta, porque eu tenho certeza que o Simões ele tem boas perguntas em seguida, e o nosso tempo está encurtando. Mas eu sempre tenho curiosidade com relação a trabalhos que avancem no sentido de estudar a interseção do Círculo de Viena, Wittgenstein, com a interpretação de Copenhague, sabe? O Anderson chegou a mencionar isso no começo da apresentação, como se tivesse algum trabalho andando nesse sentido. Comecei nesse ano, agora que eu estou levantando a referência bibliográfica. Então, olha, que bom. Eu me interesso muito, eu vou falar uma coisa, quando eu estava no comecinho do mestrado, nem vinha da filosofia, né, saí da astronomia, eu mal terminei de ler o Tractatus, eu ousei escrever um artigo chamado Wittgenstein, Positivismo Lógico e Interpretação de Copenhague, sabe? Um artigo muito ruim, que não sai Se você joga meu nome online, aparece esse artigo antes de tudo, sabe? As coisas boas que a gente faz parece que a dificuldade ao acesso. Agora, esse artigozinho de juventude... Mas eu não pude dar continuidade, sabe, a essa investigação que procura relacionar a interpretação de Copenhague com o Círculo de Viena, mas uma coisa é muito certa. O pessoal do Círculo de Viena que organizou boa parte daqueles congressos da ciência unificada, inclusive o de Copenhague, de 1936, e autores como, por exemplo, o Mário Bund, né, chegam a cunhar o termo de que a interpretação de Copenhague é neopositivista. Eu julgo errado isso. Eu acho que é um exagero, embora a gente veja, como você falou do jovem Heisenberg, né, uma certa dosagem de antirrealismo, instrumentalismo, instrumentalismo até no sentido que a gente entende mais hoje, né, pós-Bas van Fraassen, pós esses autores, mas de qualquer forma, eu acho que cunhar o termo neopositivismo ao que se aplica a Bohr e Heisenberg, eu acho muito exagerado, sabe? Embora eles tenham oferecido um prato cheio para o Círculo de Viena ali, defender as suas teses também. Mas é isso, Anderson, se levantar a bibliografia aí, me passa, hein? Vou ficar interessado nesse... Felipe, eu acho que acontece com o Círculo de Viena o que acontece com o que eu falei da interpretação de Copenhague. Não existe unificação nenhuma ali. É Carnap e o Schilling. Tá? O Neuer, outra então, coisa, né? fala. Outra coisa, o pessoal tende a confundir também positivismo lógico com empirismo lógico, que é um problema sério. Confundir o Círculo de Berlim, do Reichenbach, com o Círculo de Viena, uma coisa que deixava o Reichenbach muito triste. O Reichenbach tratou diretamente a teoria quântica em muitos textos. Sim, sim. Então é um viés também bom para pesquisa. Vou ficar atento aí aos seus avanços nessa pesquisa e vamos ao Simões. Muito bem, Felipe. Olha, com relação a Wittgenstein, eu, como estudioso do filósofo, fique você sabendo que Wittgenstein serve para tudo, tá bom? O segundo, especial, encontra literatura aí para Wittgenstein cosmologia, Wittgenstein astronomia, Wittgenstein astrologia, Wittgenstein mecânica quântica, Wittgenstein... É o cara que é bombril, 1001 utilidades. Eu, inclusive, você falando aí de uma leitura do Wittgenstein, a escola de Copenhague, eu inclusive, tive uma curiosidade aí, tempos atrás, sobre alguma comunicação de alguém que queira associar o Bohr a Wittgenstein. E aí descobri um livrinho, The Quest for Reality, Bohr and Wittgenstein. Tem esse livrinho na Amazon. Um autor chamado Stig Stenholm escreveu esse livro. Eu até pedi esse livro, mas esse livro não estava disponível na editora que eu fui comprar na época, na livraria que eu fui comprar na época. E eu quero lê-lo, porque eu não sei ainda qual é a associação que fizeram. Provavelmente alguma coisa aí ligando com o Círculo de Viena, contra o qual Wittgenstein debateu, né? Inclusive disse para eles lá, vocês não digam que inspiram-se em mim. Ele falou isso lá na reunião da Ciência Moral. Porque vocês sequer me entendem. Falar, por exemplo, que eu desmereço a metafísica
É um baita do equívoco que vocês cometem. E o Wittgenstein fala isso na reunião deles, né? Então, assim, é problemática, inclusive, essa possível inspiração do ciclo de Viena em Wittgenstein. Simplesmente se inspiraram em uma frase do Tractatus, onde o Wittgenstein vai dizer que ó, as únicas proposições genuínas são as proposições da ciência. Tirando as proposições da ciência, as outras da ética, da estética, da religião, elas são absurdos, são pseudo-proposições, não dizem nada a respeito do mundo. Aí eles pegaram essa possível supervalorização das proposições da ciência e desmereceram tudo, inclusive a metafísica, né? E aí o Wittgenstein vai dizer, não, em mim não, vocês não inspiraram em mim, vocês estão equivocados. Sequer me entenderam. Ele fez igualzinho ele fez com o Bohr e o Russell lá na banca de doutorado, né? Olha, uma vez que vocês não entendem o que eu estou falando, estamos aqui no meio da defesa da tese, mas eu vou levantar e vou embora. E vai embora e deixa os dois lá e aprovaram a revelia. Assim, são coisas do Wittgenstein. Olha, tem uma coisa que desde o dia que o Vinícius falou aqui para a gente, por sinal, também uma belíssima palestra, eu venho matutando a respeito desta questão, e o Vinícius, ele toca, né, ele tangencia essa questão aqui agora com o Anderson, e eu achei por bem ampliar um pouquinho a minha curiosidade, ou pelo menos tentar tirar com o Anderson aqui, sei lá, algumas impressões que eu tenho dentro da fala do Vinícius, que eu acho que procede, mas algumas vezes eu tenho discordâncias de como é que as pessoas leem Platão. Eu, por exemplo, tenho dificuldade muito grande de pensar num Platão realista. E ora em quando, ou então ora em sempre, eu vejo algum leitor do Platão aí chamando o Platão de realista. O Platão é um realista das ideias. Então, quando ele fala de ideias ali, ele está dando uma conotação de realidade a essas ideias, portanto, ele não é um idealista. Ele é um realista. Eu estou mais com o Heisenberg, que o trata como idealista, e, para mim, de fato, ele é um idealista. Mas o Anderson, em algum momento, ele diz assim, olha, o Heisenberg também é um idealista. Ele é um idealista não subjetivo. Esse idealista subjetivo, ele é mais entendido na literatura filosófica como um mentalista, né? Aquele cara que reduz as ideias a uma espécie de experimento mental, e aí fica ali as ideias flutuando ali na mente do sujeito. Uma vez que ele não é um idealista subjetivo, na fala do Anderson, ele é um idealista objetivo. O que é um idealista objetivo? É aquele idealista que defende o idealismo das simetrias, das formas, das estruturas matemáticas. Então, elas são objetivas porque existem por si só. Justamente por essa caracterização do Platão, de que as ideias são formas, são simetrias, objetivas, e o que nós temos aqui são somente sombra dessas ideias perfeitas que existem por si mesmas, é que essas pessoas que taxam Platão de realista tomam isso como fundamento. É por isso que ele é realista, porque elas existem por si mesmas. Aí a questão é a seguinte, se partirmos do pressuposto que traduzem por causa do idealismo das simetrias, das formas perfeitas que existem por si mesmo, o pensamento de Platão como realista, não poderíamos tomar, ou não poder-se-ia tomar a mesma ideia para defender o Heisenberg como um realista e não um antirrealista? Então, o idealismo objetivo seria, na verdade, uma espécie de realismo. Logo, Heisenberg não é um antirrealista ou um idealista. Ele é um realista objetivo, porque defende a objetividade das simetrias, das formas e das estruturas matemáticas. Poderíamos, então, mudar o rótulo que se dá a esses que estão ali mais próximos de Bohr, de antirrealista para realista, no caso do Heisenberg, antes? Se for falar de um Heisenberg tardio, pós-Segunda Guerra, com certeza. As estruturas matemáticas são descobertas, elas estão aí. Ele é um platonista estilo Gödel, Roger Penrose,
Tá aí, você descobre. Tá? Como eu falei, respondendo ao Rodolfo, a limitação é res, coisa, do mundo clássico newtoniano, não é a mesma coisa que uma partícula elementar. Então, de fato, essas estruturas existem. Inclusive, a ideia de energia como um arqué informe que é formalizada, é dada uma estrutura que possibilita, inclusive, aquilo ser cognoscível, me parece que o Heisenberg, com o passar da idade, foi ficando com maior estofo ontológico. Ele percebeu que apenas as respostas dos anos 20 e 30, de sabor muito instrumentalista, não resolviam questões, especialmente diante do surgimento de partículas elementares. Ele estava ali com o CERN explodindo positron a cada segundo e não tinha como ficar simplesmente falando, olha, que liga para isso? Se a matemática funciona, não tem como a gente falar nada sobre isso. Não. Ele, nos textos filosóficos, ele é abertamente... Ele tem até um livrinho inteiro sobre partículas elementares. Não é uma coisa, mas é uma estrutura. Ela está dada e a gente descobre essas coisas. Existe uma limitação epistemológica, porque a gente vivemos no mundo 3D, mas estamos em contato com a realidade da microfísica, que essas regras não funcionam, porque é o domínio do postulado quântico. Então, eu assino embaixo que é um realista, tá? Um platônico clássico. Eu acho que, de fato, se a gente for tratar do uso que ele faz do Aristóteles, aí existe, digamos, uma ousadia que eu não vejo precedentes de tratar o problema da probabilidade, que está lá no artigo BKS 220, como potência. E tem um outro caminho que é possível também para a questão do realismo, Einstein e Schrödinger insistiam na visualização dos processos quânticos. Isso, para o espírito de Copenhague, em qualquer época, é intolerável. Tá? Mas, não, de fato, para o Schrödinger, na equação de ondas, está descrevendo ondinha mesmo. Lá, tá? Complexo, mas tá. Isso, aí é alguma das coisas que eu acho que eu posso bater o martelo, que todos os integrantes da interpretação de Copenhague vão falar. Não, visualidade do mundo quântico, esquece. Não estamos tratando de bolinhas de gude microscópicas. E aí ele vai contra o senso comum, tá? Mas, de fato, é um platonista realismo, é um realista platônico. Muito bom, muito bom. De minha parte, estou satisfeito. Alguém mais tem mais alguma pergunta a fazer? Não tem mais mãozinha levantada aqui? Deixa eu ver. Não tem mais mãozinha levantada. Só uma colocaçãozinha rápida. Assim, eu lembro que, recém-saído da graduação, ter pego um Tractatus, né? Então, quer dizer, falando do primeiro Wittgenstein, né? Mas eu lembro que me deu uma sensação muito de completude, né? O texto do Wittgenstein, pensando até a mecânica quântica, no sentido de assim, por mais que a gente não consiga ter uma visualização, uma compreensão realista, intuitiva do que possa ser os objetos de experiência da quântica, fortalecia uma crença de que pelo menos a linguagem é capaz de chegar lá, sabe? E operar aquele mundo, né? E, enfim, estou de acordo que realmente o Wittgenstein pode servir para tudo, até o mais radicalzinho, o novo, né? Agradecer o Anderson pela palestra aí. E minha última perguntinha é: o que é o Alice Cooper aí da foto?
Não, não é Alice Cooper, não. Não, é que... É o vocalista do Killing Joke, que eu coloquei uma época aqui. Pode escrever, eu confundi. Tudo, cara, tudo homem com cara pintada depois de velho fica tudo igual. De começo eu pensei no Kiss, eu falei, ué, não, deve ser o Alice Cooper. Não. Beleza. Gente, olha, então já estamos no tardar da hora, já no limite do fechamento do nosso horário. Eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer ao Anderson pela disponibilidade. Anderson, muito generoso, de imediato, ele deu uma resposta positiva para estar presente aqui conosco. Como, de fato, aí todos concordarão que esse momento foi bastante enriquecedor. Espero poder contar com o Anderson aqui em outras oportunidades. Nós vamos conversando daí para frente. E gostaria também de agradecer a todos vocês que ficaram até o presente momento esperando aqui esse fechamento. Então, agora, para fecharmos definitivamente, eu passo mais uma vez a palavra para o Anderson, para que ele possa fazer aí as considerações finais. Anderson. Gostaria de agradecer novamente o convite e gostaria de me colocar à disposição a qualquer dúvida. Vou passar meus contatos. As pessoas podem pegar meus contatos com o professor Eduardo, tá? De novo, tem 10 anos que eu não trato disso. Quando o professor me convidou, aí semana passada eu abri a dissertação, fiz o resumo e falei. Tá? Mas a cabeça ainda está boa, ainda posso ajudar quem quer pegar esse caminho e facilitar algumas pedras que eu encontrei. Muito bem. Gente, então, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos. Dou por fechado aqui a nossa reunião de hoje. Porra, tchau, gente, obrigada, Anderson. Parabéns, foi sensacional, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, professor. Excelente, excelente. Eduardo, muito obrigada aí de me incluir nessas palestras. Parabéns pelo convite aí do Anderson, que a palestra realmente foi ótima. Tá? Muito gente, obrigado, professora Márcia. Muito obrigado pela presença. Tchau, imagina, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço, Anderson. Muito obrigado. Depois eu mando a declaração para você da sua participação aqui. Tá, obrigado. Nada. Tchau, gente. Boa noite. Um abração. Boa noite, professor Rodolfo. Boa noite a tchau, todos. gente. Tchau, tchau. Professor José Vieira também, professor Vinícius. Obrigado aí pela presença de vocês todos. Tchau, Eduardo, colega. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Professor Max, muito obrigado pela presença também. Felipe, Adriano. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.